Olá, graça e paz, tudo bem? Uma satisfação estar recebendo você por aqui. Você que optou por adquirir esse curso, né? Nós estamos trabalhando aí com essa nova modalidade de ensino, também pela Caristel Cursos, pela Rede Sem o Véu. Nós estamos agora com a possibilidade desses mini cursos que vão ser muito importantes para que você possa também mergulhar na palavra de Deus e aprender um pouco mais acerca da palavra. Hoje nós estamos com um curso muito especial, nós não vamos perder muito tempo, né? Vamos logo entrar no conteúdo. Estamos com um curso muito especial, que vai ser um curso totalmente voltado para as 12 tribos de Israel. É para você entender, principalmente para quem é pregador, para quem é pastor, para quem é teólogo, precisa relembrar, para quem é estudante da Bíblia, né? Gosta de estudar a Bíblia, é uma excelente oportunidade para você aprender um pouco acerca das 12 tribos de Israel. Vem comigo então, para a gente poder aprender. A primeira coisa que eu gostaria que você olhasse é que nós, deixa eu diminuir minha tela aqui até para você olhar, nós somos a Caristel Cursos, né? Nós temos uma proposta de teologia ao alcance de todos. Todas as pessoas recebendo um conteúdo teológico num valor que seja acessível a todas as pessoas, né? Então, a Caristel Cursos, ela tem esse propósito, ela tem esse objetivo. Mas antes de eu até dar seguimento no conteúdo que a gente precisa dar aqui, eu queria que você olhasse, passei muito aqui, que você olhasse algumas coisas e falasse, e visse algumas coisas comigo. Primeiro, eu gostaria que você se inscrevesse em nossas redes sociais, as redes sociais dos Estúdios Sem o Véu, da qual é parte integrante a Caristel Cursos, né? Nós temos um curso teológico lá presencial nos Estúdios Sem o Véu, mas eu gostaria de chamar a sua atenção, você que adquiriu esse curso, para que você se inscreva no nosso canal de YouTube. Vai lá no YouTube, digita Sem o Véu, nós vamos ter muito conteúdo assim lá, alguns vão ser gratuitos, então você precisa estar inscrito lá. Se inscreva também no nosso canal de Instagram, nossa página no Instagram, ela está como Sem o Véu também, tá bom? Então, só você ir lá e pesquisar, você vai ver lá o nosso símbolo, a nossa logo, e passar a nos seguir lá no Instagram, assim como também no Facebook, tá? Você nos seguindo nas nossas redes sociais, você vai estar nos ajudando muito a gente crescer, a gente avançar. Mas como eu falei que vai ser logo de conteúdo, nós dividiremos essas aulas em alguns módulos, alguns conteúdos, para que não fique muito grande os vídeos, né? Vídeo aí de cerca de 10, um pouquinho mais minutos. Nós vamos estar nesse curso específico, nesse mini curso teológico, falando acerca das 12 tribos de Israel. O que nós vamos fazer nesse mini curso? Nós vamos destrinchar para você, na medida do possível, evidentemente que não é exaustivo, né? Tem sempre mais coisa para a gente falar, acerca das 12 tribos de Israel. Então nós vamos passar sobre qual é a origem delas, quais são os seus nomes, seu significado, as suas simbologias, né, qual eram as suas funções, como elas se dividiram dentro das terras de Israel e como elas se extinguiram, né, como algumas delas desapareceram. Você que é estudante da Bíblia, você que é pastor, você que é ministro, você que é teólogo, sempre a gente estudar um pouco mais vale a pena, né? Você que prega, você vai ter muito links, né, que eu chamo de links, né, links para que você possa montar as suas pregações, as suas ministrações a partir desse estudo das 12 tribos de Israel. Então eu quero pedir para que você pegue um caderno, né? Pegue um caderno, pegue uma caneta, inicia lá o seu estudo de uma forma que você nunca mais vai perder esse conteúdo. Você inicia lá escrevendo estudo acerca das 12 tribos de Israel, curso das 12 tribos de Israel. E você vai começar a conversar comigo nesse curso, mesmo de onde você está, e anotar tudo aquilo que você precisa anotar. Tenho dúvidas? Digita nos comentários deste nosso vídeo e aí nós poderemos, de alguma forma, fazer contato com você para que você possa ter as suas dúvidas sanadas. Tá ok? Então vamos lá com o nosso conteúdo, iniciando o nosso conteúdo. A primeira coisa que você precisa saber, quando a gente fala das 12 tribos de Israel, é que você precisa conhecer a origem delas. Então, para que você conheça as 12 tribos de Israel, você vai automaticamente ter que conhecer a família de Abraão, né? Abraão, Gênesis 12 começa a história dele, né? Do Abraão, depois vai se transformar em Abraão, né? O filho de Terá. Ele vai ser aquele que vai dar origem às 12 tribos de Israel. De que forma? Abraão vai ter um filho que vai se chamar Isaque,
Isaac terá um filho que vai se chamar Jacó. E exatamente em Jacó, aqui, né, no neto de Abraão, é que vão surgir as 12 tribos de Israel. O que significa dizer que todas os filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel, eles são bisnetos de Abraão, né? Então, você precisa entender que essa tríade, né, esses três personagens, são aqueles que vão dar o pontapé na distribuição das tribos, né? Por isso que não é de maneira pouca, né? Não de maneira minorizada, frequentemente na Bíblia os da tribo de Israel são chamados de descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, né? Isso não é à toa, isso é natural em razão da descendência deles ou da origem dessas tribos, né? Então, a gente já aprendeu que eles vêm de Jacó. Esses textos eles começam a partir de Gênesis capítulo 28. Então, se você vai estudar, o ideal é você pegar lá Gênesis capítulo 28 e você está estudando baseado ali naqueles textos que tudo que a gente vai falar está ali naquele texto a partir do capítulo 28, tá bom? Então, nós aprendemos que elas vêm de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó é o pai de todos os integrantes, aqueles que deram origem às 12 tribos de Israel. Jacó, como que ele é o integrante? Como que se desenvolve isso, né? Jacó terá 4 mulheres. Ele terá 4 mulheres. No entanto, dessas 4 mulheres que Jacó tem, 2 são esposas e 2 são suas concubinas. O que são concubinas? São aquelas que eram empregadas, né? E elas serviam as suas esposas, e as suas esposas, isso era uma prática comum naquela época, hoje em dia não é mais, mas era uma prática comum naquela época. As suas esposas permitiam que os seus maridos pudessem estar ali ficando com as suas concubinas, né? Inclusive tendo um relacionamento com as suas concubinas, que é como se fossem elas mesmas, né? Como se fosse um serviço que elas estavam prestando ao seu esposo, né? As esposas estavam prestando um serviço ao seu esposo quando elas ofereciam as suas concubinas. Eu não vou entrar no mérito moral aqui, evidentemente que não cabe a mim, né? Não é uma discussão moral que nós vamos fazer, mas era uma conduta normal à época. Assim, se nós observarmos, Abraão faz isso também com a sua esposa, né? A sua esposa Sara oferece a Agar, né, que vai ser a mãe de Ismael, ali também, que era uma concubina de Sara. Então a gente vê que era uma atitude, uma postura comum naquela época. Então Jacó vai ter 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. As 2 esposas que Jacó tinha eram Raquel e eram Leia, ou Lia, né, depende da sua tradução. Raquel e Leia, suas 2 esposas. E as suas 2 concubinas eram Bilá e Zilpa, né? E a gente vê essa situação de Bilá em Gênesis 33 e a situação de Zilpa em Gênesis capítulo 30, versículo 9. Raquel, ela oferece Bilá a Jacó, uma vez que Raquel ela é estéril, Raquel não pode ter filhos, então ela oferece Bilá a Jacó, dizendo que então, já que ela não pode ter filhos, né, então a sua concubina teria filhos no seu lugar e assim ela iria agradar o coração do seu esposo, uma vez que ela era estéril. Com Leia vai acontecer um pouco diferente, porque Leia, apesar de ter filhos, chega um momento em que ela deixa de ter filhos, nós podemos ver isso, e por deixar de ter filhos, ela oferece, né, depois que Bila é oferecida a Jacó, ela oferece a sua serva Zilpa, né, para que Jacó também possa estar tendo relacionamento com ela, e nasce ali alguns dos outros filhos de Jacó. Então, Jacó vai ter filhos e filha com essas 4 mulheres, né? E aqui eu trouxe para você essa informação. Então, ambas darão 13 filhos a Jacó. Olha que interessante, ambas darão 13 filhos a Jacó. Pastor, mas não são 12 tribos? Quando a gente vai fazer essas contas, por exemplo, igual Gênesis 35, 22, eu coloquei aqui, está escrito lá, e Jacó teve 12 filhos, mas eu estou dizendo para você que Jacó teve 13 filhos. Isso está em contradição de acordo com a Bíblia? Não está em contradição de acordo com a Bíblia. A gente precisa tomar cuidado
porque às vezes a Bíblia está botando número a partir de um ponto de vista específico, né? Está tirando como premissa um determinado ponto de vista. Igual quando você fala de 12 tribos de Israel, você fala, poxa, Jacó teve 12 filhos. Beleza, tem 12 tribos, mas, no entanto, Levi foi uma tribo que não tem terra e José não tem a tribo de José. Então, como que tem 12 tribos? Era para ter 11, né? Por que tem 12? Então, tudo isso a gente observa quando a gente começa a estudar acerca das 12 tribos de Israel, tá? Então, Jacó vai ter 13 filhos dessas 4 mulheres, tá? Apesar de Gênesis 35, 22 falar de 12 filhos, Gênesis 35, 22 está falando sobre 12 filhos homens, né? Então, a gente pode observar isso aqui. Vamos conhecer a distribuição dos 13 filhos de Jacó? Vamos lá? Então, aquela que teve mais filhos foi Lia, ou Leia, tá? A Lia, ou Leia, ela vai ter Rúben, ela vai ter Simeão. Nós vamos aprender sobre cada um desses, tá? Sobre o que significa cada uma dessas tribos, né? Tudo sobre cada um desses. Ela teve Rúben, ela teve Simeão, ela teve Levi, ela teve Judá, ela teve Isacar, ela teve Zebulon, e ela teve Diná. E aqui que está a questão, por que eu digo que Jacó teve 13 filhos? Porque Diná era uma moça, uma menina. E Jacó, além dos 12 filhos homens, Jacó teve uma menina com Lia, ou com Leia, que era Diná, tá? Inclusive tem uma história muito interessante, assim, até triste, né, em relação a Diná, quando ela vai sofrer, né, de Siquém ali até um abuso, né, sexual por parte daquele homem, e aí vai ficar ali uma situação dele querendo se casar com ela, mas os irmãos Simeão e Levi acabam destruindo toda a cidade por conta disso que ele fez. Então, assim, ela está envolvida numa história muito triste também, tá? E que vai trazer até consequências futuras, né? Mas, enfim, não é esse a nossa intenção aqui nesse nosso curso. Nossa intenção é dizer que esses daqui, nesses 6, 7 filhos ao total, foram filhos de Lia ou filhos de Leia, que são descendentes de Jacó. Apesar de Diná não fazer parte de nenhuma tribo, eu coloco ela aqui para honrar as mulheres também, para dizer que Jacó também teve uma filha mulher e ela foi também colocada na Bíblia, apesar de uma história terrível que ela passou. Aí Lia vai oferecer Bila, né? Para Lia, na verdade Raquel vai oferecer Bila, né? Raquel vai oferecer Bila para, eu estou botando na ordem que os filhos nasceram, mais ou menos, né? Raquel vai oferecer Bila para Jacó. E Bila vai dar a Jacó 2 filhos, chamados de Dan e Naftali. Eu coloquei aqui Raquel também, que Raquel era a esposa de José, de Jacó, melhor dizendo. Raquel, a esposa de Jacó, e aquela que Jacó mais amava, né? A Bíblia diz que Jacó tinha um carinho especial por Raquel. E Raquel vai ter José, né, bem no final da história já, de Jacó tendo seus filhos, José vai nascer, depois de muito tempo de esterilidade. E no final da sua vida, Raquel vai ter um menino chamado de Benjamim. Ela vai tentar chamá-lo de Benoni, em razão da situação que ela estava. E Jacó vai trocar o nome dele para Benjamim. Tá? Então, Raquel teve José e teve Benjamim. Nós estamos distribuindo aqui os filhos de Jacó. Tá? E, por fim, Zilpa, né, que era a serva de Leia, ela vai ter Gade e ela vai ter Aser, ou Asher, né? Como filhos. Então, essa é a distribuição dos filhos de Jacó, tá? Assim, cada um está descrito aqui de qual tribo que ele nasceu, né? De qual é a sua origem, de que mulher ele nasceu, uma vez que Jacó, igual a gente falou, teve 4 filhos, uma vez que Jacó, igual a gente falou, teve 4 esposas, né? Eu não vou fazer corte nessa nossa aula. Teve 4 esposas. E essas 4 esposas vão dar para Jacó esses filhos da forma que aí estão distribuídos, ok? Se tiver dúvida, coloque aqui nos comentários, tá? Essa primeira aula nós já vamos, daqui a pouquinho, estar encerrando ela para não ficar muito grande. Agora, a gente vai passar a analisar cada tribo, né? Vamos agora analisar cada tribo. A análise das tribos, ela será feita a partir dos seguintes aspectos. Nós vamos analisar o significado de cada tribo,
qual o símbolo que está por trás de cada tribo, qual é a função de cada tribo e qual é o território que cada tribo ocupou. Nós vamos entrar também ali em algumas nuances relativas a cada tribo que a gente observou. Então, nessa próxima aula agora que nós vamos fazer, analisando cada tribo, né, eu vou voltar na próxima aula daqui a pouco, nós vamos analisar a tribo de Rúben, tá bom? Então, assim, eu queria já agradecer a você que esteve aqui na nossa primeira aula, lembrando que nessa nossa primeira aula é curta para que você possa ter oportunidade de dividir isso melhor aí dentro dos seus aparelhos, e não ficar com um material muito pesado. Nessa primeira aula nós estudamos acerca da origem das tribos, nós estudamos acerca da pessoa de Jacó, nós estudamos acerca de onde vem cada uma das tribos, quais as respectivas mulheres de Jacó que são as responsáveis pelo nascimento de cada um integrante das tribos de Israel. Estudamos acerca de Lia, de Zilpa, de Raquel e de Bila, como sendo aquelas que serão as mães dos 12 integrantes das tribos de Israel. Gostou dessa primeira aula? Se você gostou, olha, informa para alguém, fala, tem uma aula bacana das 12 tribos, um curso bacana das 12 tribos de Israel que nós estamos fazendo lá na Caristel Cursos com o pastor Eliel Rosa. Eu quero convidar você a fazer também. Convide alguém para fazer essa aula com você. Eu quero, nesse momento, encerrar essa nossa primeira aula, já convidando você, conclamando você para que você possa ficar pronta e preparado, porque daqui a pouco nós vamos postar aqui o nosso próximo conteúdo, a aula 2, acerca das tribos de Israel. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e que você fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Deixa eu botar o banner aqui para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje e que Deus te abençoe e aguarde que nós vamos voltar aí com o nosso próximo conteúdo na aula 2.